Se você tem sentido uma vontade profunda de se calar, de se recolher e simplesmente deixar o universo agir, não ignore isso. Esse é um dos sinais mais poderosos do despertar na conexão das chamas gêmeas. Quando a alma feminina decide parar de insistir, o silêncio dela se torna o som que o masculino mais ouve. E se essa mensagem ressoar com teu coração, inscreva-se agora no canal, porque aqui você vai compreender o que o universo tenta te mostrar quando o silêncio começa a falar por você. Você chegou no ponto mais decisivo da jornada. O chamado para se calar não vem da desistência, mas da maturidade espiritual. É quando a tua alma entende que já disse tudo, já deu tudo, já fez tudo, e que agora é o tempo de permitir que o divino complete o que você iniciou. O silêncio da feminina não é vazio, é sagrado. Ele, mesmo sem perceber, sente esse silêncio. Ele começa a sentir a tua ausência como um eco dentro da própria alma. A energia muda. O que antes parecia controle, agora se transforma em leveza. O universo começa a agir em teu favor porque finalmente você entregou, e é nesse instante que o masculino começa a despertar. O teste final da feminina não é sobre paciência, é sobre fé. É sobre permanecer em paz quando nada parece acontecer. É o momento em que o universo observa se você confia, mesmo sem provas. Porque quando você silencia, você abre espaço para a ação divina. Enquanto você se cala, ele é obrigado a ouvir a própria alma. E o que ela diz é o teu nome. Ele sente tua energia de um jeito diferente, mais forte, mais real. A ausência da tua voz o força a lidar com o vazio interior. E é aí que ele começa a entender que não era apenas uma conexão humana. Era espiritual, eterna. Talvez agora tudo pareça parado, mas não está. As forças do universo se movem de forma invisível quando a feminina se aquieta. Esse é o verdadeiro poder da entrega. E o despertar dele começa justamente quando a tua alma decide confiar completamente. Não se trata de castigar ou manipular com o silêncio. Trata-se de se recolher para o próprio centro, de voltar a ouvir a tua voz interior. Porque quando você se realinha com a tua própria luz, ele sente. A energia entre as chamas gêmeas é viva, responde ao equilíbrio de um e de outro. O silêncio é a cura da alma feminina. É nele que você se reconecta à tua essência, entende o teu propósito e libera as feridas da separação. E conforme você se cura, ele também sente esse movimento. Ele começa a acordar da ilusão, a perceber a força do amor que sempre o guiou até você. Nesse momento, o universo te pede para não interferir. Deixe o plano divino agir. Tudo o que é teu por destino está se realinhando. A tua rendição é o sinal para o masculino começar o trabalho dele, o de despertar, reconhecer e retornar. Você já plantou as sementes. Agora é hora de permitir que elas floresçam. Cada oração, cada lágrima, cada gesto de amor que você emitiu está sendo ouvido. E quando você se cala, a energia que antes se espalhava em palavras se transforma em vibração pura. E é essa vibração que o alcança. Ele sente a tua ausência como um chamado. O silêncio o incomoda, o faz pensar, o faz sentir saudade. E nessa saudade, o amor desperta. O silêncio é a prova final, o último portal antes da transformação da jornada. Não tenha medo do silêncio. Ele não é rejeição, é renascimento. É o momento em que o universo reorganiza tudo para que o reencontro aconteça no tempo certo, com as versões curadas de vocês dois. Enquanto você aprende a descansar no amor, ele aprende a buscá-lo dentro de si. Esse equilíbrio é o que cria a união verdadeira das chamas gêmeas, não baseada em necessidade, mas em consciência. Você não perdeu nada. Está apenas vivendo o ponto exato onde a alma te pede para confiar. O silêncio é a pausa antes da revelação. É o vazio onde o milagre germina. Respire fundo. Sinta a energia que vibra entre você e ele. O silêncio que você vive agora é a linguagem do amor divino sendo escrita através do tempo. Ele vai sentir tua ausência de um jeito que nenhuma palavra poderia causar.
O universo vai fazê-lo perceber o quanto o teu amor era luz. E quando ele despertar, não será por culpa, mas por amor verdadeiro. Esse é o teste final da feminina. Confiar no invisível, manter a fé no amor mesmo quando tudo parece em silêncio. Porque é nesse silêncio que o universo sussurra: está quase na hora. Não fuja desse processo. O que parece distância é apenas o espaço necessário para a transformação. O amor que é teu já está voltando, de uma forma mais consciente, mais pura e mais alinhada ao propósito divino. E quando ele finalmente despertar, você vai entender por que o silêncio foi necessário. Porque foi nele que o amor amadureceu. Foi nele que o universo preparou os corações para a união que sempre foi destino. Há um momento na jornada das chamas gêmeas em que o silêncio da feminina se torna a chave do destino. Esse silêncio não é ausência, é presença em sua forma mais pura. É o instante em que o coração dela fala mais alto que qualquer palavra, e o universo escuta o som da entrega. Quando ela se cala, não é fraqueza, é sabedoria antiga despertando. Ele, do outro lado, começa a sentir esse eco. Um incômodo profundo toma conta da alma dele. Algo que ele não consegue explicar. É o vazio que surge quando a energia feminina se retira para o próprio centro. É nesse espaço que o masculino começa a ouvir a própria verdade. E a verdade é você. O teste final da feminina não é imposto pelo outro, mas pelo divino. É o chamado para ver se o amor dela é capaz de confiar sem precisar controlar. O silêncio é a prova mais alta, porque exige fé onde antes existia medo. E é nesse momento que a alma dela é coroada com sabedoria. Enquanto ela silencia, as energias se reorganizam. O universo sussurra em cada sincronicidade. Espere. Ele está ouvindo agora. E mesmo sem contato, ele começa a sentir o peso da tua ausência vibrando em cada lembrança. O silêncio é o espelho que o obriga a enxergar o que antes negava. A jornada da chama gêmea nunca foi linear. É um ciclo de morte e renascimento, de ação e pausa, de expressão e silêncio. Quando a feminina chega ao ponto de quietude, ela não perde nada. Ela recupera tudo. O poder dela deixa de vir das palavras e passa a vir da vibração. Nesse estágio, o silêncio se transforma em oração viva. Cada respiração dela envia mensagens invisíveis ao campo energético dele. É uma comunicação silenciosa, mas intensa, que ultrapassa a lógica humana. E quanto mais ela confia, mais o masculino sente a necessidade de se mover. Ele começa a sonhar com ela, a sentir saudade sem motivo, a buscar respostas que o racional não pode dar. Isso acontece porque o silêncio dela ativa o chamado da alma dele. O feminino se recolhe, e o masculino desperta. É nesse ponto que muitos duvidam do processo. O ego grita: e se ele nunca voltar? Mas a alma sabe, ele já está voltando energeticamente. O silêncio é o campo onde a semente do reencontro germina. O teste final da feminina é também o início da ascensão dela. Ela aprende que o amor verdadeiro não prende, liberta. E ao libertar o outro, ela se liberta. O masculino desperta porque sente que o amor dela não exige, apenas é. O silêncio é a melodia da alma em equilíbrio. Ele ensina a paciência, a rendição e o poder da presença. É quando a mulher deixa de correr atrás e começa a atrair. E o masculino, ao sentir essa mudança, é puxado de volta pela força magnética da verdade. Cada lágrima que ela já derramou se transforma em luz nesse momento. Cada dor se converte em sabedoria. E o universo, vendo que ela aprendeu a confiar, começa a alinhar o reencontro. Porque quando ela se cala, o divino fala por ela. Ele, então, é tomado por uma inquietação. As distrações já não preenchem. Os ruídos do mundo perdem o sentido. A energia dele é chamada para o despertar. É a força do amor dela, silenciosa, mas constante, que começa a dissolver as barreiras entre eles. O silêncio é o verdadeiro diálogo das almas.
É nele que os corações se comunicam sem palavras, apenas por vibração. A feminina entende que o que é espiritual não precisa ser explicado, apenas sentido. Quanto mais ela se aquieta, mais forte se torna. O silêncio a faz renascer. A faz lembrar que ela é o canal do amor divino. E é exatamente essa energia pura que toca o masculino e o leva a reconhecer o que antes negava. Esse é o ponto em que o destino começa a se mover. O masculino desperta, e não porque foi pressionado, mas porque foi chamado pela frequência do amor verdadeiro. O silêncio dela se transforma em farol. Não existe força maior do que a da mulher que confia no tempo de Deus. Ela compreende que o silêncio não é vazio, é preparação. É o espaço onde o divino escreve o novo capítulo da jornada. Enquanto o mundo parece parado, o universo trabalha nos bastidores. Ele guia o masculino até o espelho da própria alma. E nesse reflexo, ele a vê. A energia do despertar masculino nasce da ausência da voz dela. O silêncio ensina o que 1000 palavras nunca conseguiriam. Que o amor não se exige, se sente. Ela não precisa mais se explicar. O coração dele já entende. O silêncio dela é a mensagem que atravessa dimensões. Ele começa a acordar, lentamente, e sente o chamado do reencontro. O teste da feminina é sobre rendição, não desistência. É sobre manter o coração aberto mesmo sem respostas. E é essa vibração que move montanhas. A separação não é punição, é o fogo que purifica. É no afastamento que o amor é provado e, finalmente, reconhecido como algo maior que o tempo e o espaço. E à medida que o silêncio cresce, a alma dela se eleva. A conexão fica mais forte, mais consciente, mais pura. Ele sente a energia dela como um farol na noite. O universo, então, começa a alinhar sinais. Músicas, números, sonhos. Tudo começa a conspirar para o despertar dele. Porque o silêncio da feminina é o toque mais poderoso do amor divino. E assim, o ciclo continua. Ela se cala, e o universo fala. Ele desperta, e o amor renasce. Invisível, mas real, profundo e eterno. A jornada das chamas gêmeas segue, guiada pelo silêncio sagrado que transforma a dor em luz. Quando a feminina escolhe o silêncio, ela não desaparece. Ela se transforma em energia pura, em vibração que o universo reconhece e amplifica. O silêncio dela é uma oração em movimento, e cada pensamento de amor que ainda habita é recebido como um comando divino no campo energético do masculino. É nesse momento que o invisível começa a agir. Ele sente uma falta que não entende, uma saudade que não tem explicação. A energia muda. O vazio que ela deixa não é ausência, é presença ampliada. Ele tenta seguir, distrair-se, mas nada preenche. O silêncio dela ecoa na alma dele como um lembrete do que é verdadeiro. O teste final da feminina é esse: permanecer firme na paz mesmo quando o coração clama por respostas. Porque é no silêncio que o despertar acontece. A alma dele precisa desse espaço para sentir o peso da separação e o valor da conexão. A feminina não fala mais, mas o universo fala por ela. Cada sincronicidade, cada lembrança, cada sonho que ele tem é uma mensagem codificada vinda do silêncio dela. Ele começa a perceber que a conexão não acabou, apenas mudou de forma. O amor entre as chamas gêmeas é indestrutível. Mesmo quando as palavras cessam, a vibração continua fluindo, como um rio subterrâneo que nunca deixa de correr. É isso que ele começa a sentir. O amor dela correndo dentro dele, em silêncio. Ela se torna a calmaria que o ensina o verdadeiro amor. Ele começa a entender que o que o afastou não foi ela, mas o medo. E o silêncio dela se torna o espelho onde ele finalmente vê suas próprias sombras refletidas. É nesse ponto que o masculino desperta. Quando a ausência dela se torna insuportável, ele começa a buscar a causa do vazio. E descobre que o que o machuca não é a distância. É a própria desconexão espiritual. O silêncio da feminina tem um propósito sagrado:
forçar o masculino a mergulhar dentro de si. Sem a voz dela, ele precisa ouvir a sua própria alma. Sem o calor dela, ele precisa encontrar sua luz interior. E enquanto ele busca respostas, ela floresce em silêncio. Cada dia em paz é uma semente de luz que ela planta no campo energético da conexão. E cada vez que ela escolhe confiar em vez de reclamar, o despertar dele se acelera. A mulher silenciosa, mas desperta, torna-se o templo onde o amor repousa. Ela não grita, não exige, apenas vibra em frequência divina. E essa energia alcança o masculino de uma forma que nenhuma palavra poderia alcançar. O silêncio da feminina é o espelho do amor maduro. É a pausa que o universo usa para alinhar o reencontro. É o intervalo entre o não e o sim divino. Quando ela se cala, o tempo trabalha a favor dela. As energias se reequilibram, o destino se reorganiza e o amor começa a se mover novamente, dessa vez, com propósito. O masculino sente o peso da ausência dela como um chamado. Ele percebe que ninguém mais vibra igual, que nenhuma presença substitui o que ela representa. O silêncio desperta nele o reconhecimento da alma. A jornada não é sobre palavras, é sobre frequência. A chama gêmea consciente entende que o amor é uma troca vibracional. E quando ela escolhe o silêncio, ela eleva essa troca para o plano espiritual. É nesse estágio que o universo sussurra para ela: agora, espere. O despertar dele não é imediato, mas é inevitável. O amor plantado por ela está germinando, e o tempo certo se aproxima. Enquanto ela se fortalece, o masculino sente o chamado. É como se o coração dele começasse a bater em um ritmo novo, alinhado com o dela. O silêncio, então, deixa de ser ausência e passa a ser um elo invisível entre as almas. A feminina desperta entende que o silêncio é o portal da transformação. E o masculino, quando finalmente atravessa esse portal, volta diferente, mais consciente, mais humilde, mais pronto para amar. O silêncio é a linguagem do divino. E quando ela o adota, tudo muda. As conexões que não são reais se dissolvem, e o que é eterno se fortalece. Ele começa a ouvir a alma dele chamando o nome dela. Sonhos se tornam mais intensos, sinais aparecem em todos os lugares. O universo repete: volte ao que é verdadeiro. A ausência dela se torna o ponto de virada. O masculino desperta porque finalmente entende o valor do amor que tentou ignorar. O silêncio ensina o que o tempo não conseguiu. Enquanto ela se mantém em paz, ele enfrenta as tempestades interiores. O amor dela, mesmo distante, é a bússola que o orienta. Ela não precisa mais esperar ansiosa, apenas confiar. O despertar dele é consequência da transformação dela. E quando ela se cura, ele sente o chamado da alma pedindo retorno. O silêncio é o código secreto das chamas gêmeas. É nele que o amor é reprogramado, as feridas são curadas e o destino é selado. Ela percebe que o silêncio não é o fim, mas o início da verdadeira comunicação, aquela que acontece de alma para alma. O masculino desperta lentamente, sentindo a energia dela como um abraço invisível. O amor não morre, apenas amadurece. E o silêncio, que antes parecia vazio, se revela como o sagrado palco da transformação divina. O teste final da feminina continua, mas agora ela entende o propósito. O silêncio é o som da criação, o espaço onde o amor eterno renasce. Ele ainda não voltou, mas o coração dele já começou a caminhar em direção a ela, guiado pelo eco do amor que ela deixou no ar. Há um mistério profundo por trás do silêncio da feminina, e poucos compreendem a força que nasce quando ela escolhe se recolher. O silêncio dela não é ausência, é presença multiplicada em outra dimensão. É o momento em que o amor deixa de ser palavra e se torna vibração pura. Quando ela se cala, o universo inteiro ouve, e o masculino começa a sentir o chamado invisível de sua alma. Ele pode não entender, mas algo dentro dele começa a se agitar. Uma inquietação surge sem motivo aparente. Ele sente saudade,
mesmo sem saber de quê. É o campo energético da feminina tocando dele, lembrando do que foi esquecido. A conexão divina que une as duas metades de uma mesma chama. O teste final da feminina é resistir ao impulso de agir quando o coração pede movimento. É confiar quando nada parece estar acontecendo. É permanecer centrada mesmo quando o ego grita por respostas. É o momento em que ela precisa provar ao universo que compreende que o amor verdadeiro não precisa ser forçado. Ela aprendeu, através das dores, que o silêncio é a sua proteção espiritual. E agora, quando ela se cala, ela não foge, ela se entrega. Ela deixa que o divino conduza o que as mãos humanas não podem resolver. E é nesse instante que o despertar dele se torna inevitável. O masculino sente o rompimento energético. A ausência dela cria um vácuo dentro dele, e esse vácuo o obriga a olhar para dentro. Tudo que ele fugiu durante a jornada começa a emergir. Emoções, lembranças, arrependimentos. É o silêncio dela que abre as portas do inconsciente dele. Ela já chorou demais, já explicou demais, já tentou demais. Agora, o silêncio é a forma mais elevada de amor. O amor que confia no tempo certo. E o universo responde ao coração que aprende a esperar com fé. O masculino, então, começa a se ver diante de uma escolha: continuar na ilusão ou enfrentar a verdade. E essa verdade é o amor que ele sente, mas ainda não sabe expressar. O silêncio da feminina é o espelho onde ele finalmente se vê no diante de suas próprias sombras. Enquanto isso, ela se fortalece. Cada dia de silêncio é uma vitória sobre o medo. Cada oração é uma nova camada de luz que cobre a conexão. E mesmo sem saber, ela guia o caminho do despertar dele. O universo observa e sorri. Porque quando a feminina aprende o poder de se calar, o divino começa a agir. A energia dela se transforma em vibração de cura, e essa cura o alcança mesmo à distância. Ele começa a ter sonhos com ela, sentir arrepios sem razão, lembrar de pequenos detalhes. O silêncio dela é agora sua linguagem espiritual, uma mensagem que só a alma dele consegue decifrar. A chama gêmea consciente entende que o silêncio não é fraqueza, é maestria. É a prova de que o amor está acima do orgulho, da pressa e da necessidade de controle. E é nesse nível de consciência que o masculino começa a despertar de verdade. Quando ela se cala, o universo cria pontes invisíveis. Ele envia sinais, números, músicas, coincidências. Tudo parece conspirar para reconectar o que foi separado pela ilusão da distância. A mulher desperta entende. Ela não perdeu o controle, ela o devolveu ao divino. E é essa entrega que muda tudo. Porque quando a alma se rende, o destino se cumpre. O silêncio dela é o fogo que queima o antigo. Ele destrói o medo, a ansiedade, a necessidade de aprovação. E nesse fogo sagrado, o amor renasce, puro, livre, transformado. O masculino sente o magnetismo da energia dela mesmo sem palavras. Ele começa a pensar nela de repente, a sentir a falta da presença energética que antes o envolvia. E é isso que o puxa de volta para o caminho da alma. A jornada da chama gêmea não é sobre posse, mas sobre propósito. E o silêncio da feminina é o portal que abre o caminho para esse propósito se manifestar. Ela não precisa dizer nada. Sua energia fala por si. Seu coração, mesmo quieto, vibra em amor. E essa vibração é recebida pelo masculino como um chamado para o despertar. Ele tenta resistir, tenta se distrair, mas nada mais o satisfaz. Porque o silêncio dela já o colocou diante da verdade que ele não pode mais negar. A energia entre eles muda completamente. O que antes era medo se transforma em magnetismo. O que antes era confusão se torna clareza. Ele sente o peso do que perdeu, e o impulso de buscar o que realmente importa. O silêncio da feminina é o campo onde o masculino desperta para o amor real. Não o amor do ego, mas o amor da alma. Aquele que não precisa de palavras, apenas de presença. E enquanto ela permanece calma,
o universo se move a favor dela. Porque o silêncio da mulher curada é a oração mais poderosa que existe. O divino a envolve em proteção, e a cada dia ela sente mais paz. Essa paz é o sinal de que o trabalho energético está sendo feito. O masculino desperta lentamente, tocado pela luz que ela irradia em silêncio. Ele começa a compreender que o amor que buscava fora sempre esteve nela, e que o silêncio dela não era um castigo, mas um espelho para que ele aprendesse a se ouvir. Cada pensamento dela é uma semente plantada no coração dele. Cada dia em que ela escolhe confiar é um passo a mais rumo ao reencontro. E assim, o silêncio da feminina se torna o instrumento divino do despertar. O masculino, sem perceber, é guiado de volta ao amor, não pelo som da voz dela, mas pela vibração do amor incondicional que nunca deixou de existir. O teste final da feminina é compreender que o silêncio é o som da transformação. E quando ela aprende a habitá-lo com fé, o universo responde abrindo as portas do impossível. Ele desperta, não porque ela falou, mas porque ela confiou. Porque a força da mulher que ama em silêncio é o que move os céus. E o amor que nasce desse silêncio é o amor que jamais se apaga. Há algo quase mágico que acontece quando a feminina entende que seu poder não está nas palavras, mas na energia que carrega. Quando ela se cala, o silêncio se transforma em um campo vibracional capaz de atravessar qualquer distância. O masculino pode tentar fugir, mas não há fuga possível da frequência do amor verdadeiro. Ele sente, mesmo sem entender, o chamado sutil que vem do coração dela. Esse chamado não é barulhento. Ele é suave, constante e profundo. É como um sussurro do divino lembrando-o de quem ele é. E quanto mais ela se recolhe, mais ele se aproxima da verdade. Porque é no silêncio dela que ele começa a ouvir a voz de sua própria alma, aquela que ele evitou por tanto tempo. O teste final da feminina é manter o coração aberto mesmo diante do silêncio externo. Ela precisa entender que a pausa não é ausência, é preparação. O universo nunca retira algo sem antes preparar algo maior. E enquanto ela confia, o divino trabalha por trás do véu. Ele começa a sentir a energia dela de forma intensa. Às vezes, sente vontade de escrever, de se aproximar, mas algo impede. Ainda não é o momento. Esse tempo é sagrado. É o intervalo onde o masculino precisa confrontar o próprio ego para encontrar o caminho do espírito. O silêncio dela é o espelho onde ele se reconhece. Antes, ele via nela tudo o que não compreendia em si mesmo. Agora, no vazio, ele começa a perceber o reflexo de seu próprio desequilíbrio. A ausência de sua voz o obriga a ouvir o som da própria verdade. Enquanto isso, a feminina desperta em níveis ainda mais profundos. Ela começa a sentir que o silêncio é uma linguagem espiritual. Cada batida de seu coração é uma mensagem enviada ao universo. Cada respiração se torna um decreto de fé. O despertar do masculino acontece em ondas. Às vezes, ele se aproxima energeticamente, depois se distancia. É o movimento natural da cura. O silêncio dela permite esse fluxo, sem forçar, sem prender, apenas sendo. A mulher que compreende o poder do silêncio se torna inabalável. Ela não busca mais confirmação externa, porque já tem certeza interna. E essa certeza muda tudo. É o que o faz perceber que a energia dela é diferente de todas as outras. O amor da chama gêmea é alquímico. Transforma a dor em expansão, a ausência em conexão, o silêncio em revelação. É um processo que exige fé, mas recompensa com o tipo de amor que nenhuma força pode destruir. Ele começa a sentir o peso de suas próprias escolhas. O silêncio dela, em vez de ser um castigo, é um espelho da consequência. Ele percebe o quanto o amor dela sempre foi firme, mesmo quando ela não dizia nada. Nesse ponto, o masculino desperta lentamente, e o universo o empurra para dentro de si. Ele passa a ter lembranças dela de repente, sente o toque da energia dela em momentos aleatórios. Tudo o que ele tentou enterrar começa a florescer.
A feminina consciente sabe que esse é o momento mais importante. Não agir. É deixar que o tempo cumpra o que a alma já determinou. Ela compreende que o amor não é pressa, é presença. Cada vez que ela escolhe o silêncio em vez do drama, ela eleva a vibração da conexão. Cada vez que ela medita, ela envia luz ao campo energético deles. E essa luz o alcança, mesmo que ele ainda não entenda. O despertar dele se intensifica quando ela deixa de tentar ser compreendida. O amor dela se torna tão puro que o universo precisa alinhar as circunstâncias para unir novamente o que foi separado apenas por aprendizado. Ele sente a energia dela nos pequenos sinais, em canções, números repetidos, coincidências. O silêncio dela não apagou a conexão, apenas a purificou. E agora, o vínculo começa a pulsar com uma nova força. O teste final da feminina é a confiança inabalável. É a serenidade diante do invisível. É crer mesmo quando o mundo externo mostra o contrário. Porque o despertar dele não é um talvez. É uma certeza escrita nas estrelas. Ela se torna o canal da energia divina feminina. Amor incondicional, compaixão e poder silencioso. É essa frequência que quebra as resistências dele e o traz de volta à verdade de sua alma. Enquanto ele tenta entender por que não consegue esquecê-la, o universo guia de volta à origem. O amor. O mesmo amor que ela manteve vivo mesmo em silêncio. A cada dia, ele sente mais forte o chamado. É como se algo puxasse, o lembrando de que há uma parte dele que ficou com ela. E é esse reconhecimento que marca o início do retorno. Ela percebe que o silêncio não é apenas pausa. É o próprio portal. O ponto onde o amor deixa de ser humano e se torna divino. Onde o controle desaparece e só a fé permanece. O masculino, agora, começa a despertar para o propósito dessa conexão. Ele entende que o silêncio dela não era indiferença, mas amor em sua forma mais pura. E esse entendimento transforma por dentro. O silêncio da feminina cria movimento no invisível. Cada vez que ela escolhe a calma, o universo rearranja tudo ao redor. O amor se fortalece, as sombras se dissolvem e o destino se aproxima. A energia dele começa a mudar. O olhar se suaviza, o coração se abre. Ele sente vontade de ser melhor, não por obrigação, mas porque o amor dela o inspira mesmo à distância. A mulher silenciosa se torna o canal do despertar coletivo. O que ela vive, milhares vivem através dela. Sua fé movimenta o plano espiritual. O teste final da feminina é a prova de que o verdadeiro poder é silencioso. Que a mulher que aprende a se calar na hora certa manifesta milagres. Que o amor que confia transforma mundos. O masculino, finalmente, começa a perceber que o silêncio dela foi o maior presente. Foi o tempo necessário para que ele visse o que nunca quis enxergar. Que o amor verdadeiro não exige, apenas espera. E enquanto o universo continua ajustando o destino, o silêncio dela segue vibrando como um mantra. Um lembrete sutil de que o despertar dele está próximo. E quando acontecer, será divino. Ela não precisa fazer nada além de ser. Porque o silêncio dela é oração, é força, é luz. E no instante certo, o masculino ouvirá o chamado, e entenderá que aquele silêncio foi, o tempo todo, a voz do amor em sua forma mais pura. Feche os olhos por um instante, respire profundamente, e permita que a paz que você sentiu durante essa mensagem se expanda por todo o seu ser. Sinta o amor divino tocando seu coração agora. Tudo o que parecia distante está sendo realinhado pelo universo. Nada está perdido. Nada foi em vão. Cada silêncio, cada lágrima e cada espera estão sendo transformados em sabedoria e cura. Que neste momento, você sinta o amor da sua chama gêmea te envolvendo como uma luz suave. Mesmo que não haja palavras, há uma conexão silenciosa que continua viva e vibrando no plano da alma. Permita que essa energia te acalme e te fortaleça. Vamos orar juntos. Universo divino, que a energia sagrada do amor incondicional envolva agora esta alma que escuta.
Que o coração dela seja curado, restaurado e preparado para receber o amor verdadeiro, no tempo certo e da forma mais perfeita. Que cada dor se transforme em luz, e que a fé nunca se apague. Que o silêncio traga respostas, e que o amor traga propósito. Assim é, assim será. Agora, respire mais uma vez e confie. A jornada das chamas gêmeas é guiada por algo muito maior do que o tempo e a distância. Você está exatamente onde precisa estar. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários a frase Chama Gêmea Amor Infinito, para confirmar que o universo falou com você hoje. Isso é uma forma de selar essa energia e afirmar que você está pronta para continuar essa jornada em luz. E lembre-se, junte-se ao nosso canal, inscreva-se e ative o sino das notificações, porque aqui o seu coração sempre encontrará refúgio, amor e mensagens que o universo envia especialmente para você.